Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E exatamente, estamos aqui pra falar de algo que foi dito por muita gente. E essa não é uma maneira de atacar o Peter do Ei Nerd, viu? Sou grande fã do trabalho dele, só que eu quero discutir, porque na minha opinião, o Peter errou. O Peter recentemente fez um vídeo muito interessante, onde ele levanta vários e vários fatos de Godzilla, os prévios filmes e, claro, sobre o trailer que recentemente vimos de Godzilla vs King Kong. E naquele momento ele fala o porquê de Godzilla ter se tornado um vilão. E ele diz que é por vingança. Só que na minha opinião, o Peter, ele errou. Muita coisa tá certa e a gente vai falar a respeito disso. Mas a justificativa final não é correta. Então, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pulsa para ninguém se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bem, meus amigos, mais uma vez eu quero deixar claro, isso não é um ataque ao Peter. É uma discussão sobre ideias, teoria, discussão sobre o trailer. Somente isso. O Peter, ele foi muito inteligente, onde ele mostrou claramente tudo o que aconteceu com o Godzilla nesses últimos anos. Ter estado hibernando, ter enfrentado guerras contra kaijus diferentes ao longo dos últimos anos, só que ele esqueceu uma coisa que foi totalmente factual, que é simples. O Godzilla sempre esteve ao lado dos humanos, apesar daquilo que os humanos o causaram anteriormente. Independente do dano ter sido maior quando ele lutou contra os humanos ou contra os kaijus, ele sempre esteve ao lado dos humanos. Aí tu vai perguntar, mas então tu tá dizendo então que o Godzilla ele não é vilão? Ele não é bem vilão. O Godzilla ele está mais uma vez protegendo a humanidade do mal. O problema é que dessa vez o mal é a própria humanidade, ou pelo menos parte dela. No final do último filme de Godzilla, a gente pode perceber que aquela organização, que é contrária a Monarch, está já de olho na cabeça do King Ghidorah que jaz ali no chão. Aquela cabeça que pode sim causar muito dano, ser utilizada para criar um novo monstro, ser utilizada como fonte de energia para um novo monstro. E durante o próprio trailer de King Kong versus Godzilla, a gente vê que dita organização conseguiu criar algo que está para ser ativada. Pode ser um Mecha Godzilla, pode ser um Mecha King Ghidorah, conforme eu mencionei em outro vídeo. Muita gente já diz certo que seria o Godzilla e a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas imaginem, o Godzilla é um ser capaz de sentir a energia que é liberada por outros monstros e até mesmo pela humanidade. O Godzilla, então, ele consegue sentir que dita organização de Godzilla 2 está criando um Mecha Godzilla. E ele vai lá somente para destruir tal abominação. Ele não está lá realmente para destruir a humanidade. Não, ele quer destruir a arma criada para destruir ele. E por que tal arma foi construída? Bem, durante o último filme é mencionado que aquela organização contrária à Monarch acha que a humanidade já teve a chance dela. Agora é a vez de destruí-la. Porém, toda vez que surgir um kaiju, eles vão ter que enfrentar quem? O Godzilla. O Godzilla é o macho alfa, conforme o Peter disse lá no vídeo dele. O Godzilla já provou que até mesmo o King Ghidorah não foi capaz de destruí-lo. Então, dita organização resolve fazer o quê? Um Mecha Godzilla. Que esse sim vai ser capaz de destruir o Godzilla e aí dessa maneira dar fim à humanidade. Só que o Godzilla, ele é o síndico do planeta. O Godzilla é aquele que sabe de tudo que está acontecendo. Quando ele pressente que uma parcela da humanidade está criando um monstro que será capaz de dar fim ao planeta, ele vai de encontro a essa organização, a esse monstro e vai destruí-lo. Mas aí novamente tu me pergunta, mas Cardia, o porquê dele atacar as cidades? Bem, existe um limite do que ele é capaz de pressentir, dele saber, dele conseguir
sentir na pele a radiação. Ele sabe que em algum local das cidades está sendo feito um monstro que será capaz de destruir não somente ele, mas toda a humanidade e, claro, também até mesmo o planeta. Como síndico do prédio, ele vai lá e, infelizmente, pelo seu tamanho e poder, quando ele vai em contra disso, ele acaba destruindo tudo também, assim como foram nas outras lutas. Só que aí a grande questão é King Kong versus Godzilla. O Godzilla é o vilão? É claro que o Godzilla não é o vilão real. É claro que o King Kong não terá que matar o Godzilla. É claro que o King Kong, ele não é o mocinho e o Godzilla o malzinho. Não, é nessa hora que o Peter, ele se engana. O Godzilla, ele está indo contra aquela organização que criou o dito monstro que pretende destruir a humanidade. Ele não está indo contra toda a humanidade. O que acontece é que nem todo mundo que está presente no filme, como ditos cientistas que são mostrados ali durante o trailer, sabem das reais intenções dessa organização e do que está acontecendo no subsolo. Não sabe da criação de dita máquina, seja Mechagodzilla ou Mecha King Ghidorah. Não sabe que dita máquina será utilizada para matar não só a humanidade, mas também matar o Godzilla, que é aquele que impede que os demais monstros destruam todo o parquinho. É o cara que chega e bota a ordem. É nesse ponto que o Peter ele erra, porque não é questão de vingança, não é por causa da questão da bomba nuclear que foi jogada durante a Guerra Fria, não é porque ele foi machucado. Não, porque se fosse só questão de vingança, o Godzilla não teria impedido tantos kaijus de terem simplesmente, atacado. Não, ele teria deixado. Ele impediu porque ele quer manter a harmonia. E a harmonia é monstros no seu lugar, humanos no seu lugar. Essa é a harmonia. É a harmonia do planeta. Entendeu? Tanto que ele nunca foi atrás do King Kong para matá-lo. Por quê? Porque o King Kong estava em seu lugar. Só que, lembrem-se, assim como no filme Pacific Rim, os humanos eles criaram robôs gigantes, armas gigantes para lutar contra os kaijus, é o que está sendo feito agora. Um robô gigante, poderosíssimo, que utiliza daquela cabeça que foi mostrada no final de Godzilla 2, como fonte de energia ou até mesmo como parte do robô, indo em contra esses dois titãs, King Kong e Godzilla. E o Godzilla, que é aquele que manda em tudo, ele vai contra esse robô, é contra essa organização. Não é contra o que aconteceu anteriormente. Não é contra aqueles humanos que estão com o King Kong em cima do barco. Não é contra o King Kong por si só. O King Kong é um coitado. Caiu ali sem saber de nada. Mas é claro, ele também é um animal. Ele também é um kaiju de certa forma. Então, querendo ou não, se botarem na frente dele um lagartão gigante magnífico que solta raio pela boca, é claro que ele vai sair na mão com ele. E o Godzilla, da mesma maneira. Espera aí, no último filme eu não botei todo mundo na ordem e não mostrei que eu sou o macho alfa? Quer dizer que esse macacão aí, só porque ele cresceu 20 vezes desde o último filme dele, ele tá achando que ele pode me enfrentar? E por isso a gente tem um embate. No momento que tal organização se aproveitar do embate dos dois monstros, dos dois titãs, e liberar esse robozão, os dois vão se juntar e vão destruir tal robozão. Vão entender que, mais uma vez, foram esses humanos sacana da porra, fica quieto aí, humanos. Destroem tal organização, destroem tal robô e volta cada um pra sua vidinha. O Godzilla vai comer tubarão lá embaixo do mar e o King Kong vai ficar matando os monstros da caveira de boinha lá na sua ilha da caveira, que é tipo isso. Não vai ter cena de um falando Marta pro outro, não vai ter um falando salve a minha mãe a Marta, não vai ter mimimi, não vai ter nenhum matando o outro, isso daí pra mim também é fato. Simplesmente vamos ter um Godzilla indo contra uma organização que está construindo um robô que pode sim destruir o mundo, o Godzilla e o Kong saindo na porrada porque nenhum tá entendendo o que o outro tá fazendo, e depois os dois se juntando, porque vai falar, pô, a gente é orgânico, vamos matar esse robôzão aí, se pá, a gente luta depois em outro filme. É isso. E é nisso que o Peter, ele errou. Porque o Peter, ele foca muito em algo de 50 anos atrás. Esqueceram que existe uma organização que estava presente nos dois últimos filmes, vigente, que já é contra a humanidade e contra o planeta.
O Godzilla ele não está buscando vingança contra a humanidade, ele está buscando impedir, naquele momento do trailer, que aquele robô seja finalizado, a sua construção, ou então que aquele robô seja despertado. Só que aí, muito provavelmente, tal organização já trouxe o Kong para tentar atrasar o Godzilla de destruir toda aquela porra, enquanto o Mechagodzilla ou Mech King Ghidorah é desperto. É nisso que o Peter errou. Comenta aí se vocês acham que eu tô correto ou se vocês concordam mais com o Peter, que é vingança por causa da bomba nuclear. Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, esperando o quê? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da gang, aquele abraço e fui!